Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt do canal Homem Flor, e hoje eu estou pela primeira vez aqui a convite da Márcia e do Marcelo do canal Feito à Mão, vindo fazer uma parceria deliciosa. Vim trazer para vocês um pouco do meu conhecimento daquelas plantinhas gordinhas e espinhudas que eu tanto amo. Amo e falo muito a respeito de cactos e suculentas. Meu canal é um canal exclusivo de plantas, convido todos vocês a irem conhecer o meu canal. Vou deixar o meu telefone aqui também para vocês de contato, caso vocês se interessem por alguma suculenta ou algum cacto que eu comercializo, só me mandar um WhatsApp aqui nesse número. Lá eu trato de cactos, suculentas, de todos os assuntos, desde como plantar, como replantar, rega, adubação, como fazer florescer, como aumentar o vaso. Tem assunto que não acaba lá. E eu espero que vocês gostem. E através do YouTube, conheci o Marcelo e a Márcia, aqui do canal Feito à Mão. Que, por sinal, se é a primeira vez que você tá vindo, dê um joinha pro vídeo e se inscreva aqui no canal. E aproveita depois e dá uma espiadinha no meu canal. E se você gostar do conteúdo, joinha também e aproveita, já se inscreve. Clica na sinetinha, você recebe já a notificação dos vídeos. Bom, Marcelo me fez um convite e eu não poderia recusar um convite tão feliz e tão prazeroso, que é ensinar as pessoas a cuidar dos cactos e das suculentas. Eu recebo muitas dúvidas de seguidores que falam assim pra mim: Grazi, quando eu compro na loja tá tão bonita e com o tempo chega em casa ela vai ficando feia. O que acontece? Bom, eu vim hoje, num primeiro vídeo, ensinar vocês a replantar uma suculenta, que é o mesmo procedimento quando você vai replantar um cacto, ok? Não muda em nada. A única mudança é como você vai pegar o cacto para não ferir as suas mãos com os espinhos. A suculenta é essa crassula linda, maravilhosa, que quando cresce forma um caule arbustivo, e aí eu piro. Gente, eu amo suculenta de caule arbustivo. Mas, Grazi, a gente tem que replantar as plantas? A gente tem que tirar ela do vaso e passar para outro? O ideal é que sim. E por que isso? Porque muitas vezes essas plantas estão num substrato inadequado, num substrato que retém demais a umidade. Normalmente estão num vaso preto. Os vasos pretos absorvem muita luz solar, permanecem por muito tempo quentes e acabam cozinhando as raízes. Além do que, não tem a drenagem necessária. Vocês vão ver que eu vou tirar a planta desse vaso e não vai ter pedrinha nenhuma no fundo. E para os cactos e suculentas é fundamental a gente fazer uma boa drenagem no vaso e, mais fundamental ainda, um substrato muito drenante. Por quê? Porque são plantas que acumulam no seu interior, seja nas folhas, seja no caule, seja nas próprias raízes, muita água. E se a gente rega ou elas permanecem por muito tempo num substrato muito úmido, elas vêm apodrecer. Então, vamos pôr a mão na massa, porque é isso que interessa, vamos parar de falar. Essa aqui é uma crassula linda, que olha, como vocês podem ver, já tá com algumas folhinhas secas. Ela já não tá tão bonitinha nesse vaso. Então, a gente vai fazer a troca disso. O que eu vou precisar? Em primeiro lugar, remover a planta do vaso. Então, vamos lá. A gente vai apertar para soltar o substrato e a raiz. De preferência, fazer isso quando o substrato estiver seco. É muito mais fácil. Então, olha, vou apoiar e vou soltar. Soltei. Vou simplesmente, com esse tipo de movimento, remover todo o substrato antigo que eu tinha nesse vaso. Por quê? Por que você vai tirar, Grazi? Eu não posso aproveitar esse substrato? Você não deve aproveitar o substrato. Porque muitas vezes esse substrato que vem do fornecedor, ele está repleto e infestado de praga. Isso tudo pode prejudicar e vai prejudicar a sua planta.
Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza na minha planta. Eu vou remover as folhas que estão secas, que estão mortas, para fazer uma renovação na planta. Então, olha só. Tô removendo todas as plantinhas que estão, todas as folhinhas que estão secas. Então, esse substrato vai ser descartado, substrato velho. Como vocês viram, olha, não existe pedrinha no fundo. É o substrato puro. Então, minha plantinha vai ficar aqui. Vou devolver para esse vaso, porque eu não vou usar esse vaso. E agora a gente vai começar a montar um vaso novo para essa planta. Grazi, que tipo de vaso você gosta? A escolha do vaso é uma coisa muito particular. O vaso que a gente menos deve usar é o de plástico preto. Grazi, mas eu só encontro o vaso de plástico preto, então eu não posso plantar? Gente, então nós vamos aprender a lidar com o vaso de plástico preto. Vaso perfeito para todo tipo de planta, para qualquer planta. Vaso de barro. Super importante que esse vaso tenha furo. A água precisa drenar. E o que eu vou colocar para, quando a gente faz a rega, não ficar saindo substrato pelo fundo do vaso? Um pedacinho de manta de bidim. Então, tá aqui a manta no fundo do meu vaso, só para tapar o furinho. Depois disso, eu vou fazer a drenagem do vaso. E por que é importante a drenagem do vaso? Porque quando a gente rega a planta, a água tende a escorrer para o fundo do vaso. E se lá no fundo nós temos o substrato, esse substrato vai ser a parte que mais vai demorar para secar. E nele certamente terão raízes. Então as raízes podem ficar por tempo demais molhada. Então, olha, vocês podem usar diversos materiais para fazer a drenagem do vaso. Isopor, caco de telha, aquela pedrinha de argila expandida. Eu estou usando essa pedrinha porque é essa pedrinha que eu tenho no momento aqui em casa, que eu removi de outros vasos, mas vocês podem usar os materiais recicláveis também. Vou fazer uma drenagem que ocupe mais ou menos, ou pelo menos, 2 dedos do meu vaso. Então, tá aqui, ok? Todo o fundo do meu vaso está com pedrinhas, para que a água escorra e vá embora e não deixe o substrato molhado demais. O objetivo é que o substrato fique úmido, a água passe por ele, umedeça todo o substrato e vá embora, e não se acumule. E agora a gente vai falar do substrato. Eu já faço bacias grandes. O que tem nesse substrato? Esterco de boi, terra de jardim ou substrato que a gente compra nas floriculturas para jardim, canteiros e floreiras, e o famoso substrato de cactos, de orquídeas, composto por casca de pinos e carvão. Por que esse substrato? Porque é um substrato que vai manter a porosidade necessária para o cacto, para a suculenta. Amo o carvão, carvão não utilizado, tá, gente? Amo o carvão, porque ele já é bactericida e fungicida. E o esterco de boi, que também pode ser o esterco de galinha, que também pode ser o humus de minhoca, que vocês podem utilizar para fazer esse substrato, ok? O que eu vou fazer? Gente, eu ponho a mão na terra mesmo. Vou colocar uma parte do meu substrato no vaso. Depois disso, eu vou acomodar a minha plantinha no centro do vaso, como vocês estão vendo, e vou completar com o substrato para deixá-la fixa.
Nossa, Grazi, que sujeira que você faz. Gente, não existe nada mais prazeroso pra mim do que mexer com terra. Adoro pôr a mão na terra. Ensino minha filhota de 4 anos a pôr a mão na terra sem medo. Então, olha só. Estou preparando o meu vaso para que minha plantinha fique num vaso de barro, que eu adoro, porque ele ajuda a fazer a drenagem, porque ele absorve a água, então esse substrato vai ficar menos tempo úmido, vai secar mais rápido e assim eu diminuo os riscos da minha plantinha morrer afogada, que é o que mais acontece com os cactos e suculentas. As pessoas matam, de uma maneira geral, essas plantas afogadas. E eu completo o vaso com pedrinhas sobre o substrato. Por quê? Porque quando a gente regar essa água, vai entrar de uma maneira menos agressiva no substrato, vai mexer menos com as raízes e não vai empoçar. E a pedrinha não vai permitir que crie poças sobre o vaso. Além de deixar mais bonitinho, né? Vamos combinar que fica muito mais charmoso. Então, olha só. Esse é o resultado final do meu vaso para minha crassula. Aqui ela tem espaço para crescer. As raízes têm bastante espaço para o seu crescimento. Temos que lembrar que as raízes são parte fundamental para o crescimento da nossa planta, porque se elas não têm espaço para crescer, a nossa planta fica limitada. Ela está num vaso charmoso, ela está replantada num vaso adequado, com substrato drenável, drenagem no fundo do vaso, bem acomodada. E agora, Grazi, como que você rega? Vamos subir aqui. Vamos falar oi de novo. Como que você rega? Quando você rega? Hoje eu não faço a rega. Como eu desfiz o torrão, eu tirei todo o substrato que existia nas raízes. As raízes eu posso ter acidentalmente rompido alguma raiz. Então, essa raiz nesse momento tá sensível. Eu vou esperar pelo menos uns 4 dias. Essa é uma plantinha bem resistente, bem gordinha, tá super saudável. Eu vou esperar uns 4 dias para fazer a primeira rega dela, porque daí nesse meio tempo essa raiz já se restaurou, não existe mais o risco dela se contaminar por vírus ou bactérias que pode existir nesse substrato, porque não é um substrato esterilizado, ok? Grazi, é sempre assim que você faz? É sempre assim que eu faço. Eu amo os vasos de barro, nem todas as minhas plantas estão em vasos de barro. Eu agora tenho adaptado as minhas plantas a floreiras por uma questão de espaço, mas quando eu posso, é sempre no vaso de barro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês a como replantar, né, um cacto ou uma suculenta para um vaso adequado, com um substrato adequado, e que vocês possam ter as suas plantas sempre lindas e charmosas, alegrando a casa de vocês. Combinado? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha pro vídeo. Aproveita, quem tá chegando hoje no canal Feito à Mão, se inscreve clicando aqui no clique, e gostou do vídeo também, dá uma espiadinha lá no meu canal. A gente vai deixar o link aqui para vocês, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!